Olá, muito boa tarde. Novamente estamos aqui, 18 horas e 3 minutos, para mais uma palavra vinda dos céus. Nós estamos no projeto 1803, que Deus colocou no meu coração. Projeto que é do Salmo 18, do 1 ao 3. Eu não sei se eu falei, mas 1803 é um número que para mim tem muita relevância, pois eu nasci no dia 18 de março, então eu sou 1803 também. E eu sempre gostei desse número 18. Uma vez quando eu morei em Floripa, eu ia comprar um apartamento e tinha escolhido o número 18. Mas pelos planos de Deus lá não deu certo, não passou a documentação, enfim. E eu já tinha como na minha cabeça que se eu comprasse aquele apartamento eu colocaria esses 3 primeiros versículos na porta, né? O Salmo 18, que diz: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. E quem não quer ficar livre dos seus inimigos, né? Quem aqui não quer ficar livre dos seus inimigos? Quem aqui não quer ter uma vida de paz, assim como Salomão teve, né? Diz as escrituras que Salomão teve uma vida de paz. Seu pai não. Davi foi um homem de guerra. Tanto que por isso que Davi foi proibido, entre aspas, né? Que Deus não deixou ele construir o templo por causa do sangue nas suas mãos. Mas ele deixou tudo preparado para que Salomão pudesse construí-lo. E Salomão, assim como Davi, creio eu, são os homens mais sábios, pois escreveram salmos e provérbios. E salmos e provérbios realmente são um direcionamento diário para as nossas vidas. Provérbios, por exemplo, são 31. Se você está chegando agora e se pergunta assim, eu sou recém-convertido, não sei como ler a Bíblia. Provérbios tem 31 capítulos. Se você não sabe o que ler, você pode acordar, olhar assim, hoje dia 16. Leia o Provérbio 16. E assim todos os dias vai ter algo para você ler ali. E um direcionamento muito grande. É direcionamento total. Provérbios e Salmos são direcionamentos totais. O Salmo 1 é uma direção muito grande. Eu uso muito o Salmo 1 como direção quando levo a palavra lá no Desafio Jovem. Porque realmente é para nós nos focarmos em Jesus. Como também diz aqui na carta de Gálatas, que Paulo escreveu à Galácia, para nós não nos espelharmos ou olharmos para nós mesmos, mas olharmos sempre para Jesus, pois Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu dou glória a Deus, porque Ele me escolheu para estar aqui hoje, falando com você. Essa palavra maravilhosa. Então em Gálatas 5 diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo desigual, ou o jugo da servidão, dependendo da tradução, né? E o que isso quer dizer? É que nós estamos livres já com Jesus, que nós não precisamos voltar a nos colocarmos como pessoas que nos colocavam dentro da escravidão. Eu era praticamente escravo, não de um boteco, mas do que acontecia lá.
das pessoas, do que era feito lá. Eu tinha que ir sexta-feira, 18 horas, para um boteco, para começar abrindo uma cerveja, jogando uma sinuca, fumando um baseado, daqui a pouco cheirando uma carreira, e acabava a madrugada toda fumando pedra. Isso aconteceu durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos dias e anos da minha vida. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui. E eu sei que eu não posso me colocar debaixo de um jugo desigual novamente. Deus, Ele nos mostra. E já faz muito tempo que Ele mostrou. Pessoas que eu achava que eram meus amigos e que só me procuravam para poder usar droga também. Porque eu tinha. Né? Eu trabalhava para ter as minhas coisas. Então, muitas pessoas me procuravam só para usar drogas comigo. E tá tudo bem. Isso fala delas e não de mim. Hoje eu estou aqui, se elas quiserem me procurar, eu vou ter uma palavra maravilhosa, eu vou ter um abraço, vou ter um respeito por elas muito grande. Eu vou dar uma direção para elas, assim como eu recebi, de que Jesus é a melhor onda que tem. Não tem onda nenhuma mais saborosa, mais entusiasmante, mais gostosa do que você sentir o Espírito Santo dentro de você. É a melhor sensação do mundo. E no versículo 5 ele fala: porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Tem muitos, principalmente judeus, que dizem que a salvação é só deles, né? Que eles são o único povo escolhido. E realmente talvez eles fossem. Mas como Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus me negaram. E hoje Ele está aqui para nós. Desde sempre Ele mandou o Consolador. Quando Ele subiu ao céu para sentar à direita de Deus, Ele mandou o Consolador para ficar aqui, para nos consolar e para nos direcionar, para nos orientar, para nos mostrar o que é certo, o que é errado e o que devemos ou não fazer. Porque como diz aqui no versículo 12 mais 1, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E é muito forte isso. Você se ama? Você cuida de você. Você pega um alicate e se belisca, pega um prego e bate no dedo, um martelo, bate no dedo, pega um prego, pisa em cima. Qualquer coisa, você pula de um quarto, quinto andar, assim, sem mais nem menos. Não, né? Você cuida de você. Você não quer se machucar. Você não quer torcer o pé, você não quer pisar num prego, você não quer bater, você não quer se beliscar. Pelo contrário, você quer. Você se ama, você se cuida. Apesar de que muitas pessoas, neste momento, estão num happy hour, enchendo a cara de álcool. E neste momento não estão se cuidando. Estão enchendo a cara de drogas. E neste momento não estão se cuidando. E aí eu pergunto, se você não consegue cuidar de você mesmo, amar a você mesmo, como você vai cumprir com o mandamento mais importante, que é amar o seu próximo como a ti mesmo? E eu consigo me enxergar hoje nisso, porque eu convidei muitas pessoas para usarem drogas comigo. Eu me arrependo muito mesmo, mas hoje eu consigo dizer para eles: há uma salvação, há uma saída, há um lugar novo, uma sensação muito mais maravilhosa esperando cada um que queira
tomar essa decisão que eu tomei. E eu tenho plena convicção que a minha vida é para Jesus. Por isso que eu tô aqui com essa palavra. Porque é maravilhoso. No versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas ainda diz: digo, porém, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne. E eu digo para vocês, para mim durante muitos anos isso foi difícil. Foi difícil não cumprir as concupiscências da carne durante alguns anos da minha vida, principalmente os primeiros anos de convertido. E tá tudo certo. O Espírito Santo está aqui para nos fortalecer e fazer a gente olhar para frente e não para os erros. Digo, porém, andei em espírito e não cumpris a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E aqui ele enumera inúmeras, né? O adultério, as impurezas, a lascívia, a feitiçaria, enfim, são inúmeras, tá? E essas são obras da carne. E nós devemos saber. No capítulo 19, 20 e 21 do capítulo 5 de Gálatas, elas estão numeradas. Leia lá, para que você saiba o que realmente desagrada a Deus e o que não deixa você viver pelo Espírito. Eu não estou aqui para te acusar. E se eu falar muitas coisas, pode ser que alguém se acuse. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui para te dizer que viver pelo Espírito é a melhor escolha que tem. Porque diz assim ele também: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a minha vida é: hoje eu vivo só por uma coisa, para chegar no último dia, poder ouvir de Deus: servo bom e fiel, foste fiel, passe ao gozo do seu Senhor. É para isso que eu vivo, porque eu quero viver a eternidade para adorar ao meu Deus que me libertou, que me salvou de mim mesmo, porque eu era preso em mim mesmo, em vícios, em pornografia, em adultério, em fornicação, em inúmeras obras da carne. Este era eu, até conhecer o Senhor Jesus. Mas o fruto do Espírito é, no versículo 22 diz: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências, que são seus desejos, né? Então, os que são de Cristo crucificam a carne, as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pelo contrário, vivamos para poder ajudar uns aos outros, amar o outro como a ti mesmo. É o que diz a palavra, né? O versículo 6 fala. No capítulo 6, o versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumpris a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então não queira ser algo só para aparecer para os outros. Não queira ser algo na internet. Eu juro para vocês, pelo amor que eu tenho por Deus, pela minha filha, que eu não estou aqui tentando ser alguma coisa. Que eu não estou aqui para parecer algo que eu não sou. Eu estou aqui cumprindo com o propósito que Deus colocou na minha vida.
confesso para vocês que não é fácil. Porque não é só ler uma palavra. Tem muito peso em cima disso. Mas eu prefiro ainda todo esse peso do que voltar para a vida velha que eu tinha. De vícios, de droga, de alcoolismo. De tudo que esse mundo gosta. É um prazer para mim servir ao Senhor Jesus. É um prazer para mim tirar esse tempo aqui, num pôr do sol, como ele vinha sempre, falar com Adão. Hoje ele está aqui para falar contigo, para falar contigo. E eu sou só um canal. Não sou eu que estou falando aqui. Eu sou só um canal para trazer uma palavra de bênção para a sua vida, uma direção, um posicionamento. Mais para frente um pouquinho, no versículo 6, desculpa. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso, como está soando para você? Tudo que você está plantando, você vai colher. Isso soa para você como um alívio? É porque você está plantando as coisas de Deus. Se não, repense o que você está plantando. Porque, indubitavelmente, você vai colher. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. E não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 7 do capítulo 6 de Gálatas está escrito isso. E a palavra de Deus, ela não vai passar nunca. Passarão terras e mares, mas a minha palavra não vai passar nunca, ele falou. E eu creio nessa palavra maravilhosa. Porque o que semeia na sua carne também ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E é isso que eu almejo para a minha vida. Uma vida eterna. Para poder glorificar a Deus. O que não... E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, se não nos cansarmos, no tempo certo colheremos o bem que estamos plantando. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Porque em Cristo Jesus, lembra do primeiro versículo que eu falei? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtudes, mas o ser nova criatura. Alguns acham que tem que ser uma religião, outra religião, que tem que ser circuncidado, que é algo muito antigo, que era feito lá nos judeus e tal. E quem não era circuncidado não era de Deus, tanto que em algumas passagens da Bíblia há até algumas conotações assim, quem esse incircunciso acha que é para falar? Davi falou isso de Golias, né? Mas naquela época, sim, era a lei que valia. E agora é o sacrifício de Jesus, por mim e por você. Então não é a circuncisão nem a incircuncisão, e sim o ser uma nova criatura. E nós só vamos ser nova criatura se nós nascermos de novo. E não é como Nicodemos perguntou, tem que voltar para o ventre da mãe. Não, é nascer da água e do Espírito. E eu te convido
a estar buscando esse nascimento novamente, que só vem do Senhor Jesus. Se fortaleça nele, para que você possa ter uma vida eterna, como está escrito aqui. Aquele que vive pelo Espírito terá uma vida eterna. Esse corpo aqui vai voltar para o pó, assim como ele veio do pó. Mas a minha alma vai para os braços de Deus. E eu poderei louvá-lo para o resto da minha vida. E é para isso que eu vivo. E eu espero que você tenha esse entendimento. E tenha essa sede também de poder viver por Jesus. Por tudo que ele fez por ti. Hoje vai ser mais curto. E eu espero que essa palavra faça morada dentro de você, que ela traga para dentro de você um bálsamo, ou quem sabe uma fogueira, né? Venha acender um fogo, uma fome por isso aqui, nosso manual de vida. A minha já tem alguns anos, nós estamos em 26, então ela tem 8 anos já. E ela continua com cheiro de vida, cheiro de direção, cheiro de amor, porque aqui tem todo o amor que Deus deixou por nós. E não só porque está escrito aqui toda a entrega de Jesus, mas tudo que ele escreveu por nós antes, tudo que ele preveu para nós antes. Como eu falei semana passada, nós somos um vaso de barro nas mãos de Deus. E isso foi escrito bem antes do Senhor Jesus. Jeremias é da época do cativeiro babilônico. Que a gente possa ter esse entendimento de que viver pelo Espírito é a nossa melhor escolha. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.